Evangelho de João, capítulo 14, ou segundo João, capítulo 14, versículo 1. Enquanto os nossos irmãos aqui na ADEF Lorian estão procurando o texto que guiará a nossa meditação nesta noite, quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a este culto de ensino e faça-se presente, parte desta nossa união, desta nossa congregação. Continue conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração neste momento. Então, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou ler novamente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Meus amados irmãos, vamos falar nesta noite sobre a necessidade de aumentarmos, alimentarmos e fortalecermos a nossa fé. Alimentarmos, fortalecer e crescer a nossa fé. Segundo está escrito em Hebreus, capítulo 11, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pelas Escrituras e baseado no que nós vamos meditar nesta noite, podemos também dizer que sem fé é impossível vencer. Porque Deus dá a vitória àqueles a quem Ele se agrada. Sem fé é impossível vencer esta vida. Nós temos, de forma sistemática, dois tipos de fé. A fé natural, que é a fé que todo ser humano ele desenvolve. Fé todo ser humano tem. Mas tem a fé natural, que é impossível um ser humano não agir. Até aquelas pessoas mais pessimistas, elas usam a fé natural. Elas saem de casa e vão para outro lugar com a certeza de que vão chegar no outro lugar. Elas às vezes até murmuram no caminho, lamentam, reclamam, mas ela tem de alguma forma a certeza de que vai chegar no lugar onde está indo. Portanto, a fé natural é uma coisa que eu e você já exercemos naturalmente. Mas nós temos também uma fé espiritual, que é uma fé que todo ser humano tem, mas que nem todos a exercitam, nem todos a alimentam, nem todos a fortalecem, que é a fé em Deus e a fé de fazer, como está escrito em Daniel capítulo 11 ou capítulo 12, que o Senhor falou que aquele que acreditar e permanecer firme fará proezas. Proezas ali no capítulo de Daniel fala de vencer o pecado. Não negar o nome do Senhor Jesus, como foi lido na leitura oficial desta noite. Mesmo que seja tentado, mesmo que seja obrigado, forçado, mas ele permanece firme na presença de Deus, não nega o nome do Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, quando você não nega o nome do Senhor Jesus diante de uma tentação, diante de uma prova, você está fazendo proezas no reino de Deus. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Isto é fé espiritual. É a fé que nos faz ter certeza de salvação. É a fé que Jesus opera em nós através do Espírito Santo, que é a certeza de que somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, para isso, nós precisamos crer em Jesus, crer em Deus, segundo as Escrituras, e viver esta fé. Meus amados irmãos, o texto que lemos, o apóstolo João está narrando um discurso de Jesus. Está narrando uma palavra de ensino de Jesus, as últimas palavras de Jesus, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de ele partir, antes de ele morrer na cruz do Calvário,
antes de, obviamente, ressuscitar ao terceiro dia. E ele dá duas ordens nesse texto. A primeira é: não se turbe o vosso coração. A segunda: credes em Deus, credes também em mim. Então vamos para a primeira ordem: não se turbe o vosso coração. Dizendo de maneira bem prática: não aflija, não se perturbe, não se depressione, não se angustie. É isso que o Senhor Jesus está falando. Não perturbe o seu coração. Muitas das vezes a gente fica pedindo: Senhor, nos dá alívio da nossa alma. Coração aqui é alma. Coração aqui é o centro nervoso das nossas vidas. Aquilo que determina quem somos. Como é que funciona isso? Você recebe a notícia, você amanhece e começa a tossir e a espirrar. E aí você já começa, diante de tudo, o cenário que nós temos em nossos dias, em 2022, você já começa a achar que está de Covid-19. E aí você já começa a se angustiar. Como é que eu peguei? De quem eu peguei? Onde eu peguei? O que é que eu não fiz que deveria ser feito para não ser pego? Aí já fica especulando. Foi fulano de tal que foi irresponsável. Foi fulana de tal que agiu de maneira errada. Aí você vai, faz o exame e você fica o dia todo nessa perturbação, perturbando a alma. E aí você faz o exame, chega lá. Pode dar positivo, pode dar negativo. Isso é normal. Aí pega, vamos supor que deu negativo. Aí você fica, passei o dia todo achando que estava de Covid. Passei o dia todo maldizendo de um irmão ou de uma irmã, ou de um amigo ou de um colega. Passei o dia todo perturbando a minha alma por uma coisa que foi negativa. Aí você pode falar: mas pastor, pode dar positivo. Sim, você passou o dia todo sofrendo antecipadamente por uma coisa que você poderia sofrer na hora que você recebesse o resultado. Que, aliás, segundo a palavra de Deus, nem precisamos sofrer. Porque se nós alcançamos algum mal, é porque o Senhor permite. Não é o diabo que nos toca porque ele tem liberdade para tocar. Não. Se algum vírus chegar ao nosso corpo, primeiro, ou eu dei brecha. Só existem duas pessoas para dar-nos brecha para chegar mal: eu e Deus. Ou eu dei brecha, não passei o álcool em gel, não usei a máscara corretamente, saí em aglomerações que não era para sair, não me cuidei, ou Deus permitiu. Mas passa o dia todo turbado o coração, perturbado. Eu só estou usando, meus, um exemplo da nossa realidade atual. Mas isso serve para muita coisa. Isso serve para o seu relacionamento conjugal, serve para o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Isso serve para o seu relacionamento de colega, de trabalho, de escola, para os seus vizinhos. Isso serve para tudo. Para todas as coisas que acontecem com a gente dentro da igreja e fora da igreja. O Senhor Jesus está falando: não se turbe o vosso coração. O salmista Davi vai dizer, eu não vou lembrar agora o salmo, mas ele vai dizer: eu prego a minha alma o tempo todo que Deus é justo. O Senhor Jesus está falando: olha, não perturbe a sua alma. Já tem um pecado perturbando demais. Já tem a carne que é sedutora demais perturbando ela. Não perturbe ela. Use o Espírito para você viver e fortalecer a sua alma. Não se turbe o vosso coração. Não fique botando pressão nele, não. Não fique espinhando ele, não. Qual é a postura que o Senhor Jesus espera de mim e de você? Acordou de manhã gripado? Isso aqui é bobagem. O Senhor está comigo. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor é poderoso. E se morrer, o Senhor me leva para a eternidade, morar eternamente com Ele em glória. Se foi culpa minha, eu tenho que corrigir e me conectar e falar para as pessoas, para elas também não pegarem. Se foi culpa dos outros, não foi culpa deles. Todo mundo está se protegendo, todo mundo está se esforçando. Todo mundo está buscando de alguma forma. Sobretudo, irmãos, põe na conta de Deus.
Deus é justo, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Ele não pensa mal de nós, Ele não pensa coisas ruins de nós. Põe na conta de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele permite todas as coisas. Se mesmo as pessoas forem irresponsáveis e Deus não quer que a gente não pegue, a gente não pega. Isso vale para acidentes, isso vale para desempregos, isso vale para problemas na família, isso vale para tudo. Não se perturbe. Esse é o texto, a gente fala assim, não perturbe o vosso coração, não turbe o vosso coração, não se perturbe. Não fique botando coisa na mente. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que se, condicional, se é útil, se é agradável, se é bom, se agrada a Deus, honra a Deus, louva a Deus, se estas coisas estão nesse si, vocês podem pensar. Se não, não pense. Porque o turbar o coração está nos pensamentos e nos sentimentos. O que eu penso e o que eu sinto. Eu sinto raiva, eu estou turbando o meu coração. Eu penso mal, eu estou turbando o meu coração. Porque, meus amados irmãos, no final, o que eu faço diz respeito à minha pessoa, não ao próximo. O que eu sinto, o que eu penso diz respeito, ou seja, fala de quem eu sou e não de quem o diabo é. O diabo já é mau, o diabo só veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele vigia para trabalhar o tempo todo para nos matar. Ele está o tempo todo para nos devorar. Mas o Senhor está conosco, o sangue de Jesus nos cobre, nós temos liberdade, nós temos poder em Jesus, por isso podemos descansar e não turbar o nosso coração. Porque a turma que saiu do Egito não entrou na terra prometida, porque eles turbaram o coração. E por que turbaram o coração? Murmuravam. Murmuravam de Deus, murmuravam de Moisés, murmuravam de tudo. No final, não revelou que Deus é mau. Não revelou que Moisés era um mau líder. Revelou que eles eram maus. E ainda eram tão maus que não corrigiram mesmo sendo ensinados. Portanto, o não se turbar o coração vai revelar mais de mim do que do próximo. Ô, meu amado irmão, você tem poder na sua mente. Você tem poder nos seus sentimentos. Você tem o Espírito Santo. Você tem o sangue de Cristo Jesus que está na sua alma. Você tem o nome de Jesus, que é o nome mais poderoso de todo o universo. Você tem o amor de Deus, que é o maior amor e mais poderoso de todo o universo, de todo o mundo. Você tem tudo isso à sua disposição para você viver em paz e alegre. Não se turbe o vosso coração. Por que o Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração? Estamos falando dos últimos discursos de Jesus. Jesus começa o capítulo, os últimos discursos de Jesus, aqui em João, capítulo 13. Mas antes ele fala que Judas haveria de o trair. Ele vai dizer que haverá muitos falsos profetas, lobos devoradores. Ele vai falar que as pessoas queriam matar-nos a qualquer custo. Aí ele fala, não se turbe o vosso coração. Aí no final do capítulo 13, o Senhor Jesus disse, eu vou partir. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora, mas depois vocês poderão ir. Eu vou para um lugar. Pedro até perguntou, Senhor, para onde é que lugar é esse? Não faça isso. Aí Jesus arremata para Pedro, você daqui a pouco vai me negar 3 vezes. Aí ele arremata essa mensagem, não se turbe o vosso coração. Não turbe o seu coração. Agora, como é que eu vou não turbar o meu coração se eu não obedecer à segunda ordem que ele dá nesse versículo 1, do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Você pode estar achando que Jesus está te abandonando.
Você pode estar achando que os seus irmãos te abandonaram. Vocês podem estar achando que seus irmãos são irresponsáveis. Vocês podem estar achando que seus pais te abandonaram. Você pode estar achando que seus amigos não prestam. Vocês podem estar achando até que Deus te abandonou. Vocês podem estar achando que agora está cercado por cordéis do inferno. Você agora está cercado por inimigos e Deus não está te olhando, não está te observando. Aí o Senhor Jesus disse: creia no meu Pai e creia em mim. Acredite em Deus. Acredite no Pai. E acredite em mim. Eu vou para um lugar onde há muitas moradas. E se eu vou para este lugar, eu estou indo lá para preparar um lugar bom para vocês. E se eu estou indo preparar um lugar bom para vocês, então você aguarde, porque eu estou voltando. Eu não abandonei vocês, eu não estou deixando vocês sozinhos, eu não estou deixando vocês no perigo, eu não vou deixar o adversário te tragar, eu não vou deixar os animais ferozes te engolir, eu não vou deixar o inimigo te alcançar, eu não vou deixar você perecer nesta prova. Creia em mim, creia no meu Pai. Versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando, se você acredita em Deus, você tem que acreditar em mim. Se você acredita em mim, você vai ter que acreditar no Pai, porque nós somos um. O Deus que aqui Jesus está falando, o Pai a quem ele está se referindo, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele que fez Sara frutificar quando ainda era infértil e também era idosa. Aquele que fez Rebeca, também que era estéril, dar à luz a um filho. Aquele que fez Raquel, que também era infértil, dar à luz a 2 filhos. Aquele que fez maravilhas com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó. Aquele que tirou o povo do Egito com mãos fortes, sob a liderança de Moisés, aquele que levantou a nação de Israel através do rei Davi e a confirmou com sabedoria através de Salomão, aquele que fez os profetas anunciar o poder de Deus e as últimas coisas, aquele que fez os meninos, os jovens entrarem na cova dos leões e saírem de lá intactos, aquele que fez Daniel sair da cova dos leões inteiro. Os jovens saíram da fornalha intacto. Esse é o Deus que Jesus está falando. E o Jesus, a ele, é aquele que, sendo rei, se tornou servo. Aquele que tinha vestido de majestade e glória, se vestiu de humildade e simplicidade. Aquele que se humilhou a si mesmo, para dar vida e vida com abundância a mim e a você. Creia em mim. Não importa o que está acontecendo na sua vida, creia em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que está acontecendo na sua vida, acredite em Jesus. Ele é o maior interessado em ver você bem, porque Ele deu a sua vida por você. E isso fala de todos os momentos, porque tem pessoas que nos momentos bons parece que não deveria estar no momento bom. Elas esquecem de Deus. Elas desacreditam de Deus, só quando as coisas apertam que ela volta. Outras pessoas é ao contrário. No final, o que o Senhor quer é que todos acreditemos que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é santo e que Ele vai voltar para nos buscar. Crer em Deus é a primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso relacionamento com Deus. Porque o Senhor não tirou as tribulações. E elas normalmente aumentam quando aceitamos a Ele. Porque antes, às vezes a gente brinca, né? Quanto mais eu oro, mais o cão aparece, né? Não é que quanto mais a gente ora, o cão aparece. É que quanto a gente mais ora, mais a gente perturba ele. E uma pessoa perturbada fica nervosa. Não é que quanto mais a gente ora, mais o diabo aparece. Não, é que quanto mais a gente ora, mais sensíveis estamos
ao reino espiritual, às coisas que acontecem no mundo espiritual. Quanto mais eu oro, mais eu percebo estas coisas. Creia em Deus, creia em mim. A fé em Deus e em Cristo é essencial para o relacionamento com Deus. Porque em Hebreus 11, versículo 6, disse: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. De forma bem prática, um pai ou uma mãe gosta de ver que seus filhos só chegam até ele quando estão precisando? Sim ou não? Um pai ou uma mãe gosta que seus filhos só chegam até ele quando precisa de 10 euros, 50 euros, de um sapato, de uma roupa, de algum bem. É isso que o Senhor está falando, o escritor está falando. Deus, ele se agrada que aquele que se aproxime dele acreditando que ele é galardoador. Então podemos ter um relacionamento com ele de fé, que muitas das vezes nem precisamos pedir. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe os nossos desejos do nosso coração, o desejo do nosso coração. Ele conhece melhor do que nós, o que nós precisamos, o que nós vamos pedir. E Ele atende com alegria aqueles que acreditam e confiam nele. Como é que a gente prova que temos fé? Como é que nós provamos que temos fé nesse relacionamento com Deus? A fim de que nós não vamos turbar-nos, perturbar-nos. É quando a prova vem, ao invés de murmurar, nós dizemos glória. É quando as coisas ficam ruins, a gente, ao invés de murmurar, a gente diz, louvado seja o Senhor, como fez Jó. Você pode dar glória a Deus nesta hora? Você pode tirar um tempo para dizer, Senhor, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem permitido que eu passe. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito e até por todas essas coisas ruins que me acontecem, porque eu sei que o Senhor quer manifestar o seu poder e a sua glória. Então exalte ao Senhor. Este é o nosso comportamento, deve ser o nosso comportamento com este Deus, porque nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. E não só todo-poderoso, um Deus que é bom e que é galardoador. A fé é essencial para o viver cristão genuíno. Sem fé a gente não consegue viver essa vida cristã não, irmãos. As pessoas vão olhar para nós e dizer, isso aí. Não acredita nem mesmo quando que dirá em Deus. Sabe o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 17? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele usa um texto do Antigo Testamento onde o profeta vai dizer, o justo, ele não depende das circunstâncias econômicas. O justo, ele não depende do ambiente político. O justo não depende do ambiente social. O justo depende de Deus. E ponto final. O justo prospera quando todo mundo está em fracasso. O justo se alegra quando todo mundo está triste. O justo tem paz quando todo mundo está perturbado. Porque o justo tem Deus, o Todo-Poderoso, e ele não precisa se perturbar. Porque Deus está com ele e ele sabe o Deus a que ele serve. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé. A fé que você deposita em Cristo Jesus, ela tem duas qualidades, ou duas naturezas. Ela é preciosa. Ela é caro. Ela é de alto valor. Por isso que o diabo tenta tirar a sua fé. Por isso que o diabo trabalha para que a gente se perturbe e a gente perca a nossa fé em Deus. Ele chegou para Eva, estava tudo tranquilo, tudo bem, tudo correndo às mil maravilhas. Ele tirou a paz de Eva para tirar a fé de Eva em Deus. Nossa fé é preciosa, ela é de alto valor.
Ninguém pode produzir fé, somente Deus, por meio da sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, que pode gerar no coração do homem. A fé é preciosa porque é espiritual. A fé não vem de um sentimento, a fé não vem de um pensamento, a fé vem do poder de Deus. E esse poder de Deus em ouvir a voz de Deus. Você está sendo nesta noite habilitado para receber mais fé. Você nesta noite pode sair daqui com mais fé. Você nesta noite, com a fé que você já tem, que se já for grande, mais fortalecida, mais regada, mais alimentada. Oh, aleluia! Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus que gera, a palavra de Deus que fortalece, a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. A fé também ela é santa. O apóstolo Judas escrevendo, diz assim, no versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Credes em Deus, credes em mim. Jesus está falando, se você acreditar no Pai, se você acreditar em Jesus, esta fé, ela é uma fé preciosa, mas ela também é uma fé santa. Ela não é uma fé adulterada. Ela não é a fé adulterada com idolatrias. Ela não é uma fé adulterada com outras coisas. Não, ela é fé pura. Eu creio em Deus e ponto final. Eu acredito no poder salvador de Jesus e ponto final. Eu acredito que o Pai está comigo. Eu acredito que Jesus mandou o Espírito Santo para ir morar dentro de mim. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito no Jesus. Eu acredito e acabou. Isso é santo. E isso nos santifica. Podemos obter fé através de Cristo, porque Cristo gera fé em nós. Através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos fé pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo em nós opera os dons da fé. Ou seja, nós recebemos a fé espiritual, operada pela palavra de Deus, operada pelo Espírito Santo. E ele ainda opera a fé sobrenatural. Uma fé ainda maior. Às vezes você não tem, acha que não tem essa fé toda, mas aí se vê diante de uma situação. Perdão, irmão. Não é Covid não, tá? Ao invés de se perturbar, ao invés de murmurar, você glorifica a Deus, aí Deus te dá uma fé tão grande que você levanta as suas mãos, você repreende o mal, você levanta as suas mãos e as coisas acontecem porque você tem uma fé poderosa operada pelo Espírito Santo. Fé também é alcançada pela oração. O que é fé? Fé é um conhecimento acerca daquele a quem nós estamos servindo. E qual é a melhor forma de eu conhecer uma pessoa? Conversando com ela. Você pode conversar todo dia 1 hora com a pessoa. Você tem um nível de conhecimento. Mas se você viajar 2 dias com uma pessoa, você tem um outro nível de conhecimento. Porque você está ali no carro, só vocês ali, você vai ouvir as pessoas. Há um ditado que diz, a pessoa pode ser o que for, até abrir a sua boca. Então, a melhor maneira de conhecer Deus é conversando com Ele. Aliás, por que muitas pessoas não oram? Sabemos que orar é bom. A Bíblia diz que orar é conversar com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que orar nos dá unção. A Bíblia diz que orar é o transporte que nos leva até a bênção. A Bíblia diz que orar até move a mão de Deus. A Bíblia fala que orando nós receberemos e orando nós vamos receber muito mais do que pensamos e imaginamos. E Deus ainda diz que orando Ele revelaria coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Agora, por que muitos não oram? Eu tenho um diagnóstico. É que não creio que Deus pode ouvir e responder. Se a gente cresce no Deus que esse Deus poderoso pode nos atender, a gente orava mais, irmão. A gente não perdia tempo com outra conversa, não. A gente orava mais. E quando nós trabalhamos, executando algo para o Senhor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3 vai dizer isso. Eu vou até ler aqui, é um texto bastante interessante.
vai mostrar que estas obras que nós fazemos no Senhor, ela também ajuda-nos a gerar fé. Quando você vem limpar a igreja, isso está ajudando a gerar fé. Quando você vem aqui no altar, ler um texto oficial, isso te ajuda a gerar fé. Quando você entrega um folheto a alguém, isso está te gerando fé. Quando você está alcançando, no mínimo você está fortalecendo a fé que você já tem. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E nós vamos ser conhecidos, meus amados irmãos, pelas medidas da nossa fé. As pessoas não conhecem quem eu sou. As pessoas não conhecem quem é o copastor Lucas Braga, diácono Caio. As pessoas sabem os nossos frutos. E os nossos frutos são gerados à medida da fé. Sim, pouca oração, pouco poder. Se você ora pouco, você tem pouco poder para vencer a carne. Se você ora pouco, você tem pouco poder para vencer o inimigo. Porque sem fé é pouca fé. Se você tem pouca fé, você ora pouco. Se você tem média fé, grande fé, você ora muito. Se você tem muita fé, é porque você tem um relacionamento com Deus além do normal. A fé, e isso nós vamos observar na palavra de Deus, estas passagens em Mateus capítulo 6, versículo 30, em capítulo 8, versículo 26, e capítulo 17, versículo 20, descrevem aqueles que ainda estão no estágio inicial no desenvolvimento da fé. Estes estão sujeitos às vendavais de temor, medo, desconfiança, ou seja, falta de fé, dúvidas. A esse recomendo que orem ao Senhor pedindo o acrescimento de fé. Lembra aquele homem que estava com o filho lá, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava na criança, aí ele se apresentou ao Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus disse, você crê que eu posso fazer isso? Ele falou, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Tenha pouca fé. Eu vou ler aqui Mateus 6, só para os irmãos entenderem do que eu estou falando de pouca fé. Os irmãos já sabem do Mateus capítulo 6, versículo 30. Eu vou ler. Eu ia fazer o comentário geral, mas vou ler. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Está falando de pessoas que não confiam em Deus para suprir as suas necessidades vitais. Capítulo 8, versículo 26. Quando Jesus apazigua a tempestade, diz a Pedro, versículo 26, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O temor levou eles a fazer uma coisa que não era para eles fazer. Eles acordaram Jesus, não foi para Jesus repreender o mar. Eles acordaram Jesus para Jesus ajudar ele a tirar a água do barco. Tem um outro texto aqui, capítulo 17, versículo 20. Para os irmãos terem uma noção. E aí, voltando àquele texto do menino no látigo, quando ele chega, o Senhor Jesus olha para os discípulos, até quando eu estarei convosco? Homens de pequena fé. Aí na sequência, o homem que está pedindo, clamando, dá a lição. Se tem pequena fé, pede para Deus aumentar a fé. E Deus a dá sem cobrar. Existem medidas de fé. Se você murmura, é porque a sua fé está pouca. Agora tem a grande fé. A grande fé, a grandeza da fé se revela na capacidade de resistirmos às dificuldades e vencermos os obstáculos, até descobrirmos e experimentarmos as fontes das bênçãos de tudo quanto necessitamos.
A grande fé não é para curar enfermo. A grande fé não é para ressuscitar morto. A grande fé é para vencer o pecado. As tentações da carne. Sim, irmão, nós temos tentações da carne. Na área sexual, na área do dinheiro, na área do poder, na área do domínio, na área da fofoca, na área do mal, na área de fazer alguma coisa nós somos tentados. A própria carne tenta crescer. Aí você tem que matar ela, subjugar ela pelo Espírito Santo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Se não tiver fé. A grande fé nos faz vencer estas tentações. Mas também a grande fé nos faz vencer as tribulações enviadas por Satanás. É as pessoas ao nosso redor que começam a perturbar a gente. É as coisas que a gente começa a ouvir de quem a gente achava que nunca iria ouvir. É as coisas que a gente começa a ver que achava que nunca chegaria a ver. Mas você resiste na fé em Cristo Jesus, porque você sabe que Jesus está com o Pai, intercedendo por nós, construindo moradas para que a gente more com Ele eternamente. Aí você vai resistindo, isso é grande fé. Aí tenha muita fé. Aí é onde as operações acontecem. As operações de maravilhas, sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, onde a gente ora e o morto ressuscita. O doente fica curado. O endemoniado fica liberto. É muita fé. Ô, meus amados irmãos, nosso tempo já foi. Mas eu queria lembrar-lhes que sem fé é impossível agradar a Deus. Crer é uma ordenança. Agora, crer é uma ordem que nós podemos cumprir com prazer. Crer é uma ordem, sim, mas nós podemos obedecer com prazer, porque nós temos uma promessa, que aquele que crê reinará com Jesus na eternidade. Não se turbe o vosso coração. Quer coisa melhor do que você estar todo mundo perturbado, você está tranquilo? Eu sempre gostava de descrever a paz, aquele pássaro que está lá desenhado num quadro de um artista que estava descrevendo o que era a paz. A floresta pegando fogo, o vento para lá e para cá, e os animais correndo, muita gritaria, e um pássaro lá sentadinho, não sei se é sentado, no ninho lá, quietinho, assoviando. Aí recentemente eu vi um meme, era um meme, mas descreve também o que é paz. A mulher lá na água, lá, todo tranquilo, e o tubarão passando ao redor. E né? Você pode ter essa paz, porque Jesus tem essa paz. Esta paz o mundo não dá, mas Jesus dá. Por isso nós não podemos turbar o nosso coração. Credes em Deus, credes em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí quando a gente estiver onde Jesus está, a gente não vai ter medo mesmo. Porque lá não tem traça, não tem ladrão, não tem choro, não tem pranto, não tem luto, não tem nada. Porque todas essas coisas se passaram. Quem tem fé pode ter a certeza do que está escrito no versículo 13. Versículo 12, 13 e 14. Do capítulo 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus está falando que aquele que crê e não turbar o seu coração, acreditar que Ele está voltando, que está tudo no controle de Deus, e mostrar sua fé com paz, mostrar sua fé com alegria, vai fazer obras iguais. O que são as obras iguais? Pregar o Evangelho com autoridade e graça, e as pessoas aceitarem Jesus e a luz chegar onde há trevas. O que é que Jesus fez? Curou enfermos, expulsou demônios, porque Ele deu-nos poder para isso. E Ele falou que as fará maiores do que estas. João vai encerrar o texto dizendo que muitos milagres o Senhor Jesus fez que não poderiam ser descritos em todos os livros. O que Jesus está falando aqui
é que vai ter milagres que naquela época não existia problema. Hoje o problema é um problema grave, mas o Senhor Jesus diz que nós podemos fazer milagres. Agora, para isso precisamos não nos turbar, para isso precisamos crer em Deus e crer em Jesus. Aí versículo 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, não se turbe, creia em Jesus e no Pai.